que é a técnica? A técnica é colocar o seu corpo literalmente em forma. Que forma? Uma forma diferente da forma cotidiana. Uma forma que potencializa a sua expressividade. Então, pode-se supor que existem milhares de tipos de técnicas, né? Para gerar uma atenção. Do público, para gerar uma relação simbiótica, não num primeiro momento, mas através do start da força e a relação de trabalho com a força, né? Acontece um processo de emanar energia, produzir energia e emanar energia, produzir energia, emanar energia, produzir energia e emanar energia constante, que é diferente de produzir energia, produzir energia, Então o ator ele liga e treina mecanismos técnicos para acionar um motor. Acionando esse motor, e deixando esse motor acionado, isso extravasa, essa força extravasa. Ela passa num conjunto de forças distintas pelo corpo, nos pés, cintura, tronco, e se acumulam aqui no centro. O ator mantém esse tubo, essa força, sob pressão, o que possibilita um controle da expressividade, uma precisão dessa emanação de energia. Então ele mantém, mesmo parado, um fluxo de trabalho contínuo, partindo de diferentes mecanismos técnicos. A técnica, por si só, vamos supor, uma técnica de impulso. Vamos pra lá, vamos pra cá. Onda. Que é um impulso que vai e vem. Percebam que eu não estou conectado, meu corpo inteiro não está conectado a ela. Ela está aqui, ó, nos meus braços. Mas mesmo assim, ela já me dá uma força que reverbera pelo corpo. Mas ela ainda não é suficiente para me levar para um estado de atenção necessária para a representação expansiva, por assim dizer. Eu preciso, porque minha mente está linkada à minha fala, que é contrária à minha técnica. Eu não estou na minha técnica, apesar de estar acionando-a. Para isso precisa uma fusão entre o processo mental e a técnica, me transformando num todo da técnica, né? Que é diferente isso que eu acabei de fazer disso daqui que eu vou fazer agora.
aqui eu tenho a expressividade dessa força, dessa característica de força. Meu corpo é tomado por ela. Eu entro num estado psicofísico de conexão entre o corpo e a mente. Ao trabalhar ao longo desses anos todos para treinar essas técnicas, para tirar conhecimentos do corpo e entendê-los melhor, eu percebi que o que leva a uma técnica é um conjunto de alicerces, de fundamentos para a técnica. Um meio, ou meios, melhor dizendo, que vão te levar à técnica. Né? Por exemplo, vou trabalhar em cima do mesmo exemplo, um impulso. Né? Então, um impulso, ele nada mais para ativar o impulso e ser o impulso. Os meios que ativam esse impulso nada mais do que uma colisão de forças. Né? Vou fazer ele bem grande para isso ficar bem perceptível. Fazer ele em câmera lenta. Essa colisão de forças entre uma força que vai e colide com outra gera uma terceira força. Né? Tem uma força que vem para esse sentido, colide com ela, empurrando-a. A colisão dessa força, né? A colisão dessa força é que gera o impulso. O impulso ele pode ter várias variações de qualidade. Que me leva a uma estrutura para a técnica, para gerar a técnica. Né? Então eu narrei essa estrutura, esse meio que gera esta técnica. Para isso acontecer, eu preciso ter uma âncora, algo que me prenda nos meios que ativam essa técnica de uma maneira contínua, para poder vivenciá-la de diferentes maneiras, de forma cíclica. Por exemplo, eu preparo meu corpo para jogar uma força e ela tem uma colisão com outra. Essa colisão, essa explosão é a força do impulso. Ela pode ser pequena, daí eu preciso conectar a minha mente a esses meios. Essa conexão entre os meios e a mente
vão gerar a técnica. Porém, não a técnica por si só, tá? Porque eu posso trabalhar a técnica e entender a técnica, né? Treinando-a. Mas ela por si só, ela não é aquilo que nós desejamos alcançar em cena. Apesar dela ser fundamental para que o estado da cena aconteça. Então existe uma relação de conexão, de pequenas conexões, de atividades que estão relacionadas ao processo mente, corpo, conectados, fundidos, para a técnica surgir e a técnica apresentar formas expressivas. A partir do momento que há essa conexão relacionada aos meios técnicos, aos meios que levam à técnica, eu tenho automaticamente uma técnica disfarçada, a técnica acaba sumindo, em prol da comunicação. Isso não significa que eu me deixo levar pela energia produzida e sai qualquer coisa. Não, existe um mapeamento, né? Que inicialmente ele pode vir de um mapeamento de movimentos. Então vamos supor, eu tenho isso. Eu tenho isso. Eu tenho isso. Ou isso. Então, ó, só aqui, por uma outra qualidade de força, força de oposição. Tenho isso por uma qualidade de outra força, que é impulso. E aqui eu tenho uma outra qualidade de impulso. Então eu tenho um mapeamento. E demonstrei falando outras coisas. Para o estado da cena, esse mapeamento ele precisa vir por um outro lugar. Vamos supor que eu já decorei. 1, 2, 3. O meu estado mental precisa estar conectado a esses meios. E desta maneira a técnica vem, traz a forma, só que já traz a forma de uma maneira expressiva, preenchiva, expansiva, com alta carga energética, onde o ator se envolve com essa carga energética sem perder os mecanismos de controle da sua ação, do seu corpo, dos seus meios expressivos. Então eu acabei entendendo uma coisa. Os meios, eles acionam. Os meios técnicos,
eles acionam as técnicas existe uma coisa que faz uma liga entre o estado da ativação técnica e o estado mental, gerando o estado psicofísico do ator, que é uma coisa que eu chamo de ação presente, que é uma coisa muito simples, que te força a colocar no seu mecanismo corporal. Essa âncora que eu chamo, que é esse sistema de ação presente, ela vai funcionando de ação cíclica. E eu vou puxando, preparando outros meios, outras maneiras de ativar técnicas variadas, né? Então, tentar entender o que são técnicas, antes desse conceito vir a mim, né? Talvez se eu estivesse vindo antes eu não entenderia. Mas existem as técnicas, né? Que vão te dar um suporte para ter a expressão, né? Que nem aqui eu estou usando, porque eu estou me colocando em situação de me comunicar, de me expressar. Não em cena porque está sendo gravado, né? Mas enfim. Que me coloca numa outra quantidade que é diferente de uma qualidade técnica cotidiana. A diferença ela é nítida, né? Ao se ver a força. E ao buscar essa força, eu comecei a entender mecanismos partindo do karatê. O primeiro processo foi tentar entender como as técnicas funcionam, quais são essas qualidades, quais são esses motores que dão essa energia, né? E por mais que tenha centenas de variações técnicas, né, que formam um estilo, né, um estilo do ator, podemos dizer uma estética do ator, do corpo do ator, né? E aí a gente encontra diferentes manifestações técnicas, né? Quando eu digo manifestações técnicas, eu não estou dizendo da técnica por si só. Eu estou dizendo da técnica já como um recurso da expressividade, que é o que eu estou fazendo aqui agora com você, nesse exato momento. Eu estou usando a técnica como recurso da expressividade. Então a técnica ela não se percebe, ela some. E ela não deve ser percebida, ela deve sumir. Porém, ela deve existir. Os exercícios diferentes e começamos a aplicar. E aí eu comecei a entender as estruturas dos exercícios e para que eles serviam. E outros exercícios para alcançar outras habilidades técnicas. Então eu percebi que o ator precisava de ter habilidades técnicas. Habilidades de colocar o seu corpo em situações que ele não estava habituado. Em situações que ele não estava habituado. Entende? Porque ele só estava habituado com técnicas cotidianas. Então, se eu tentar buscar, extrair coisas do ator, o que ele me apresentava? Técnicas cotidianas. E não era isso que eu queria, e eu não conseguia entender. E daí me caiu uma ficha enorme. Esse, para mim, foi um momento muito transformador, né?
que virou uma chave, eu percebi que eu já tinha um grande treinamento no meu corpo. Desde moleque, desde 7 anos da idade, quando eu comecei a fazer dança. Entende? Desde muito jovem também fazia karatê. Né? Eu fazia karatê. Isso eu não associava. Então, na dança, a minha performance era mais assimilada, mais expressiva por conta do karatê. E eu não tinha a menor ideia. Isso foi pensar depois. Eu fui analisar isso depois. Entende? E daí, quando eu percebi isso, a minha vida mudou. Porque daí nesse momento eu já não era mais ator. Eu queria criar uma pedagogia para que aquilo passasse para os atores. Comecei de muito cedinho, né? Muito cedinho, muito menininho, entende? E depois eu ia treinar na academia com os mestres, de faixa preta e tudo mais. E daí eu percebi um outro tipo de treinamento para o karatê. Aqueles 10 anos de preparação e de movimentos e de recursos pelo corpo inteiro, técnicos, de golpes, defesas e chutes e tudo mais. Na verdade eu não sabia nada, entende? Só foi um processo de fixação. Foi um processo de fixação de posições corretas. Então o sensei, quando eu fazia Zenkutsu, você pode afastar um pouquinho para me mostrar? Então, por exemplo, quando fazia o Zenkutsu, né? Quando a gente treinava o Zenkutsu, então era uma posição bem definida, né? Então, se eu tivesse dessa maneira, o sensei, o meu professor, ele nem falava nada. O que ele fazia? Ele pegava um bastão assim, ó, e descia. Isso, claro, e daí se caísse no dedão, machucava o dedão. Então, automaticamente, a gente ia corrigindo a postura. É claro que ele não começou treinando assim, não é? Ele começou ensinando, sei lá, molequinho, então ele vinha, todo carinho, arrumava, dobrava, colocava o pé na posição certa, de trás, que é apontado para frente, para quê? Para ter um impulso, para poder se deslocar, né? Para frente. Mas, com o passar dos anos, você vai aumentando de faixa, né, e você não vai conseguindo alcançar a postura adequada. Então o sensei ele é criando formas mais rigorosas para gerar a atenção na postura, né? Estou falando só da base, né? Que é aqui que vai me dar força para fazer uma série de movimentos, de forças que osmoticamente elas se condensavam, elas viravam uma força só. Uma força só. Então, por exemplo, eu tenho aqui. Aqui eu tenho, né, torções. Aqui eu tenho eixo. Aqui eu tenho oposições, né? Só que eu nunca vi isso dessa maneira. Para mim era isso e isso. Ou outro golpe qualquer, chute. Ou outra postura, né? E assim por diante. Depois de um tempo, o sensei, o mestre que treinava os faixa pretas, que era uma outra academia, que acho que ele era sexto dan. Ali eu comecei a entender. Então nesse primeiro momento, até a faixa preta, né? Esses graus, faixa branca, amarela, vermelha, laranja, roxa, marrom e preta, né? Eu fazia o estilo Shotokan,
Então essas fases de treinamentos eram repetitivas e somava um outro movimento, entende? Uma outra postura. Se você não entender, não fazer pelo menos a postura correta, os mecanismos corretos, você não vai passar no teste para receber uma outra faixa e entrar num outro nível de trabalho, de treinamento, né? Mas enfim, quando eu cheguei na faixa preta, eu fui começar a entender o karatê, entende? Né? Eu cheguei ao primeiro dan. Então esse processo todo foi só na faixa preta que eu fui começar a entender. Então esse primeiro começo foi um treinamento repetitivo de movimentos, que dava sim força, que dava energia, mas estava assimilado a um conhecimento tácito, partindo de uma exigência para que aquilo aconteça melhor, entende? E correções para que isso aconteça melhor, entende? A você ficar ligado, esperto. E a gente ficava ligado e esperto. Se você passava perto da gente, a gente fazia tudo primorosamente, até que isso virou uma cultura, entende? E daí quando eu chego na faixa preta, eu começo a entender a funcionalidade daquelas coisas, a complexidade da conexão daquelas coisas que geram uma força extranatural, extremamente extranatural. A essência dos golpes, né? E daí aquela coisa que era mecânica começou a fazer um sentido de fluxo de força, de deslocamento de força, né? Shirogeri fazia ele totalmente duro. Daí só que eu fui entender essa força cinética. Isso não era racional na época. Isso ainda era tácito. Entende? Ainda era tácito. Mas eu percebi nesse conhecimento tácito que existia um fluxo. Descarregado, concentrava ali. Descarregava ali. No meu corpo. Aí eu comecei a pensar de uma outra forma. Daí eu comecei a pensar da forma que eu narrei aqui. Tipo, aqui tem uma força base, né? Tem uma força de base X, uma qualidade de energia X, que misturada com uma torção que dava uma outra qualidade de força, né? Que misturava com oposições, que misturava com torções, tudo numa relação do corpo no eixo, né? Com a base firme, não sei se falava base firme, ele falava eixo. Então tinha uma série de técnicas que se fundiam em prol da canalização de força. Que ao acionar aqueles conjuntos de mecanismos, ao mesmo tempo, né, partia da base, do impulso da base, se gerava uma força cinética que se concentrava em um ponto. Que ponto? O ponto que eu queria. Que o golpe exigia. Né? Sendo X, Y, Z, qualquer tipo de golpe. Mas canalizava aquela força e a força se exteriorizava. E não saía de mim. Eu voltava porque eu estava atento. Eu poderia levar um golpe. Tinha que dar um outro golpe. Era uma coisa contínua, osmótica. Mas nesse momento, com o trabalho de refinaria, eu comecei a deschavar, a desconstruir essa combinação de forças, né? E aí eu comecei a estudar. Então, separava a base, a gente fazia treinamentos de base. Partindo da onde? De treinamentos do karatê, que era onde eu conhecia. E eu adaptava aqueles exercícios para a expressividade cênica, né? Base, impulsos, né? Impulso. E tudo como? Como eu sabia fazer. Que era o quê? Uma coisa grande, entende? Uma coisa com grande produção de energia, com grandes estouros. Pá! Pá! Hi! 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 Né? Mesmo quando era pouco movimento ou pouca coisa, era tudo grande. Nós foram 5 anos
treinando uma coisa que eu chamei de técnicas fundamentais. Mas que não são técnicas fundamentais. São fundamentos para as técnicas. São essências de todas as técnicas. Entende? Então, os fundamentos para as técnicas. Quais são os fundamentos das técnicas? Eles não são muitos. São 6, se eu não me engano. É a força, os motores, né? Os meios que formam a técnica. Os meios que dão a técnica, as técnicas. Então existe uma base nisso, para gerar as técnicas. Então eu comecei a me fixar nessa base, entendeu? Que é o quê? A força da torção. A força da torção, né? Que consiste em quê? Em rotacionar até um ponto extremo o seu corpo, até chegar no limite. Isso gera uma energia. Daí eu posso... Isso é uma essência. Então existe, por exemplo, teatros aqui. Teatros, né? Então tem... Que geram diferentes tipos de torções, de técnicas, de estilos. Então tem essas bases. São essas bases. São essas bases. Essas bases geram qualquer tipo de técnica. Entende? E na verdade, ao trabalhar, daí eu comecei a me focar só nelas. Entende? Para quê? Para entender. Entender o seu funcionamento. E sempre da forma que eu entendia, com carga máxima de energia. Nisso eu percebi que os atores conseguiram. Eles conseguiram ativar e organizar o seu corpo de uma outra forma. Entende? Uma forma que não era cotidiana. Que vinha dessas matrizes, dessas bases, desses motores. Entende? Desses motores das técnicas. E ao trabalhar elas nessa grande energia, repetidamente, os atores caíram numa qualidade estética, né? Existia uma grande dificuldade de se fixar nelas, entende? Porque era um processo similar ao começo do karatê, era um movimento de repetição, entende? Começa aqui, termina ali. Começa ali, termina ali. Só que os atores se desconectavam, então eu precisava achar em cena. Quando ia para a cena, se perdia, porque se envolvia e perdia aquilo, entende? Então eu comecei a criar algumas coisas que sustentassem ele, que obrigassem eles a estarem ali, naquela atividade interna para produzir aquilo, e aí, mas que linkasse a ação do corpo, a ação física, a ação mental, e se fundisse numa única coisa. E aí por isso que eu coloquei o nome de ação presente. Uma situação onde, o mecanismo para gerar uma situação onde o ator não conseguia e ficava preso naquilo. Esse sistema da ação presente, que era isolada numa única técnica, ele foi conduzido para ser a conexão entre técnicas também. Porque a ação presente ela está vinculada aos meios que ativam uma técnica, né? Então, por exemplo, um impulso. Então, o impulso ele tem um meio. Qual que é o meio? São as fases de execução, de preparação, que não se alteram, entendeu? Por isso que elas são bases, são alicerces, entende? Para qualquer outra técnica. Então, eu tenho um impulso que é um contramovimento e uma colisão de forças. Então, tem uma força que vem para cá e ao mesmo tempo tem uma força que colide com essa que está indo para trás, ó. Entende? Isso é pequenininho, mas a gente fazia grandão, né? Você percebe, tem uma colisão. Essa colisão de forças, né?
e diferentes técnicas que saíram de uma mesma estrutura, de uma mesma vivência, entende? No mesmo meio. Por isso ela se torna fundamento para as técnicas. Converter aquilo para uma consciência ativa. Então o mecanismo de ação presente ele muda o nome porque ele se configurou numa outra estrutura de racionalização. Entendeu? Mesmo que seja uma racionalização envolvida na ação. Que não gerava racionalização em si, não gerava ação. Mas eu queria que o ator descobrisse a potencialidade daquilo, para onde aquilo poderia levar. Que aqueles meios, aqueles fundamentos técnicos poderiam gerar qualquer tipo de técnica. E aí sim chegando numa potencialidade criativa, a transformação da ação presente numa consciência ativa. Ela estava lá, ela estava acontecendo, essa preparação, essa ativação, etc. e tal. Mas não racional, porque se é racional eu não estou na ação plenamente. Entende? Então, daí começa-se a criar, inclusive, uma outra qualidade. A técnica começa a assumir e o ator consegue ter o direcionamento da força. Então eu comecei a fazer um processo contrário do que o karatê me deu. O karatê me deu tudo junto, repetição, para depois eu entender o fluxo de força e direcionamento de força, para daí entender essa apelação e essas combinações de forças, né, movidas para um objetivo fim, né? Um direcionamento, uma canalização de força, canalização de força, vivem canalização de força. Então, como eu demonstrei, eu tenho um núcleo do impulso, colisão de forças, né? Eu tenho o núcleo do eixo. Daí eu me estabeleço a relação do eixo, deseixo, um eixo mais dificultoso, gerando uma qualidade de força que eu desejo, uma quantidade de força que eu desejo. E daí eu comecei a pensar em núcleo, no núcleo dos meios para a técnica, núcleo para gerar técnicas, a vida das técnicas. Daí eu começo a perceber uma estrutura biológica para a técnica, né? Então a gente começa a trabalhar com o núcleo. O que é o núcleo? Nada mais é do que aqueles meios, entendeu? Só que somado à ação presente, que me leva ao estado psicofísico, porém sem aquela racionalização. Então ela muda de figura, os meios, e viram núcleos. Núcleos ativos, né? Eu quero o ator nuclear, passando por núcleos. E daí a ação presente, ela vira consciência expandida.